Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da selinidade do Lula, né? O Lula tá senil, ele tá já chegando no final da vida, já não consegue fazer nada direito, todo mundo sabe disso, né? É um cara, nunca foi um cara muito brilhante, agora que o cérebro já não tá funcionando tão bem, até os aliados dele, até o pessoal do Planalto tá falando que Lula tem cometido muitos lapsos. Lapsus, por exemplo, quando falou, acusou Israel de matar 12 milhões de crianças e coisa e tal, um dado flagrantemente irreal e coisa e tal. Mas entenda, sabe por que eles estão falando isso daqui? Eu não estou dizendo que o Lula não esteja com problemas mentais, ele está, certamente está. Mas o problema não é esse não é o problema. Esse número o Lula falou conscientemente, ele sempre mentiu desse jeito. Ele já confessou que ele mente mesmo, que ele inventa número mesmo e não está nem aí. Vamos falar sobre isso? Por que é esse troço aqui? Eu vou falar também daquele caso que o Lula falou que ia proibir mentira, botar na cadeia quem mentir, coisa e tal. Pois é. Essa notícia foi sugerida por Peter Fala de Rubou e não derrubou, Seu Salame e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula tá gagá. A gente sabe disso. Parece que é um problema da esquerda, né? O Biden também tem tido esse problema, tem sido muito criticado lá nos Estados Unidos por errar um monte de coisa. Isso daqui, por exemplo, é o Biden falando que era para Israel não invadir Haifa. Haifa é uma cidade israelense, né? Ele queria dizer Rafah, porque Israel está planejando entrar, fazer operações na cidade de Rafah, na faixa de Gaza, né? Olha só o Biden falando aqui, ó. And I made it clear to Israelis, don't move on Haifa. It's just not, I mean, anyway, I just, look what we did recently when Israel was attacked. Ele se perdeu completamente no negócio, ele percebeu que falou alguma coisa errada, ele não sabia o que estava errado. O Biden está realmente com problema de idade, né? Mas repara que nesse caso aqui, não é o caso do Lula. O Lula, ele mente de verdade. O problema do Lula, ele tem o problema da gagueira também, o problema da selinidade, né, de ficar velho, né? Mas é pior do que isso. O Lula é um mentiroso, o fato é esse. E por que agora o pessoal aqui do governo, os auxiliares do governo, estão levantando que Lula tem lapsos, comete erros e coisa e tal? Por quê? Porque, na verdade, o Lula outro dia falou que ia criar um decreto proibindo a mentira no Brasil, botando na cadeia quem falasse mentira no Brasil. O Lula. E aí, pô, o pessoal falou, caramba, Lula, fudeu, né? Porque tu fala mentira o tempo todo, né? Todo mundo sabe disso já, não tem até quem gosta do Lula sabe que, porra, que ele mente pra caramba, né? Aí tiveram que vir com essa, né? Que são lapsos. São lapsos, não é mentira, é um lapso. Não, é mentira mesmo. Sabe por que eu sei? Lapso é quando você confunde, sei lá, Rafah com Haifa. Não muda nada no sentido. Mentira é quando você exagera um número porque você quer fazer um ponto de que Israel é muito cruel e não sei o que lá, e aí você diz que Israel matou 12 milhões de crianças, sendo que na faixa de Gaza só tem 2 milhões de pessoas, né? Crianças deve ter bem menos, né? Nem todo mundo ali é criança. Então, ou seja, é lógico que é um número irreal, mas o Lula não falou isso porque ele teve um lapso. Ele falou isso porque ele queria exagerar. E ele confessa isso aqui, ó. Tem gravações. Esse aqui é o Lula falando que queria prender quem mentir. Olha só ele falando aqui, ó. Esse país precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver. O Lula quer voltar pra cadeia, só pode. Porque vocês lembram dessa entrevista que ele deu aqui há uns anos atrás, né? Esse aqui foi 2013 que ele falou isso. Olha só o que o próprio Lula falhou naquela época, olha só. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente.
Ou seja, ele mente mesmo, ele confessa. Aí você pode falar assim, mas isso aqui é antigamente. Antigamente ele mentia, agora o Lula é um novo homem, não mente mais, né? Aqui, ó, Lula no Podpah. Lembra na época da campanha que ele foi no Podpah? Olha só o que ele falou, Podpah ou Podpah, não sei. Aquele programa que ele falou aqui, né? Olha só. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Ou seja, ele confessou que ele mente mesmo, eu tenho que mentir, não sei o que lá, eu minto mesmo, não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, quando ele fala isso daqui, primeiro que, eu gostaria de fazer um decreto proibindo a mentira. É só fazer, Lula, você é presidente da República, decreto você pode fazer. Chama-se medida provisória, você vai lá e pode colocar tipificação lá, proibido mentir. É lógico, depois tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Mas já começa a valer, você já pode se dirigir para a penitenciária e voltar para lá imediatamente, né? Enfim, é uma idiotice isso daqui que ele está falando, evidentemente, todo mundo sabe, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso daqui não é lapso. Sim, o Lula está com a saúde mental debilitada, ele já está velho, ele já não tem mais a mesma capacidade que ele um dia teve de fazer as coisas, né? Mas esses números que ele está inventando aqui, isso é mentira. É mentira porque ele sabe que está falando isso e ele fala com o intuito de provar um ponto de que Israel é muito cruel e não sei o que lá e coisa e tal. E não está nem aí para isso, ele sempre fez isso na vida dele toda, sempre foi o mal dele, foi esse, né? Aqui, ó. Aí o que acontece? Isso é ruim? É terrível, é muito ruim. As duas coisas. Tanto o fato do Lula mentir, do fato do Lula ser um cafajeste, quanto o fato de ele estar com a capacidade mental degradada. Por quê? Porque começa a aparecer as coisas. E não é só isso não, tá? Com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas prestam atenção nisso mais, né? Por exemplo, se fosse uma outra época, ninguém ia lembrar desse vídeo aqui do Lula falando que mentia mesmo, não sei o que lá. Ninguém ia lembrar desse outro vídeo aqui dele falando no Podpah lá que que mente mesmo e não sei o que lá. Ou seja, quem é que ia levantar essas coisas, né? Agora não, a informação descentralizada sempre aparece informação. É o que eu falo. Tem mentira na internet? Tem um monte de mentira na internet, é lógico que tem. Mas tem a verdade também. Então você consegue ter uma visão isenta na internet, diferente da mídia tradicional. A mídia tradicional só tem uma palavra, só tem a propaganda do governo. Ali você não tem contraditório, não tem gente questionando, não tem nada, é muito pior no final das contas, né? E aí começa a aparecer isso, né? A incapacidade atual do Lula, porque ele tá velho, porque ele realmente tá senil, porque ele realmente tem lapsos e coisa e tal. Aqui, ó, o Lula está enfrentando pressão de aliados, invasões do MST, greve universitária, tem professor dizendo que se soubesse que o Lula ia governar desse jeito, que não tinha votado no Lula, e o pessoal do MST está chateado porque queria mais demarcação de terra, e também os indígenas aqui que estão frustrados com a demarcação de terras indígenas e coisa e tal, e o Lula está enrolado, porque, segundo diz o pessoal aqui, ele não tem mais a capacidade de gerir as coisas, né? Aqui o Estadão fala sobre isso e fala muito bem aqui. Teste de realidade. Pressões de sindicatos e movimentos sociais sobre o governo são cada vez maiores, o que exige uma habilidade política que o Lula não demonstra no momento, né? Não é só isso não, até a nora do Lula, né, a mulher do Lulinha tá reclamando, pô, se soubesse que o Lula ia ignorar o caso dela, né, ou seja, o Lula que sempre se disse a favor das mulheres, né, enfim, o grande problema dessa história toda aqui é o que eu falo para vocês, presta atenção nessa frase, o problema da esquerda não são os líderes velhos, não é a senilidade dos líderes da esquerda, é a senilidade das ideias da esquerda, é a velhice das ideias da esquerda. As ideias da esquerda estão velhas, eram ideias que colavam lá atrás, há 20 anos atrás e coisa e tal, hoje em dia não colam mais, hoje em dia soam hipócritas. O próprio Lula estava acostumado a vender que não ia resolver o problema da greve, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e chegar no governo e não fazer nada disso. Não resolveu o problema dos professores, não resolveu o problema dos indígenas, não resolveu o problema das mulheres, e como a imprensa ficava calada, não tinha problema. Só que agora, com a informação descentralizada e distribuída, não tem mais essa molezinha. O problema é esse, o problema não é a velhice do Lula, não é a velhice do Biden, não é a velhice da esquerda mundial. O problema é a velhice das ideias. São as ideias que estão velhas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.